Bom dia, tudo bem, meus irmãos, meus amigos? Estamos aqui para mais um dia do nosso devocional de 40 dias de preparação para a Páscoa, de 40 dias falando sobre as parábolas de Jesus. Estou muito feliz de estar aqui com você nessa manhã e eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, né, para nós meditarmos juntos. Não sei se você está em casa, não sei se você está na rua. Se você estiver na rua, pega aí, né, no seu celular. Se você não tiver como pegar a Bíblia, não tem problema, a gente lê o texto aqui. Mas eu queria compartilhar um texto com você que está lá em Lucas, capítulo de número 5, versículo 37 a 39. Vamos lá, vou ler aqui para vocês. Diz assim: E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, e o vinho se derramará, e os odres se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos. Ninguém tendo bebido o vinho velho prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Até aqui. Jesus, eu oro pelo Espírito de revelação, eu oro pelo Espírito de sabedoria sobre nós nessa manhã, Jesus. Que o Senhor fale conosco através da sua palavra, Jesus. Que o Senhor renove a nossa mentalidade, que o Senhor renove o nosso entendimento. Que o Senhor fale conosco, Pai, através da sua palavra, Jesus. A sua palavra é a verdade, Pai. Nós amamos a sua palavra. Nós amamos as Escrituras. Nós amamos o que o Senhor nos ensina através delas, Pai. Então, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor nos deu a sua palavra e a sua palavra nos ensina. A sua palavra, ela ilumina os nossos passos, ela ilumina os nossos caminhos. Eu te agradeço por isso, Pai. Eu te agradeço por esse tempo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Meus amigos, muito bom dia. Bom, eu queria compartilhar algo com vocês, ainda dentro da temática ali do jejum, né? Ontem a Isabela comentou um pouco sobre esse assunto, leu esse texto, e eu queria também compartilhar algo com vocês dentro dessa temática, dentro desse assunto que é o jejum, uma coisa muito importante, jejum, a oração, enfim. Nós estamos aqui nesses dias diante de uma santa convocação, né? Nós somos sendo convocados e comissionados pelo Senhor nesses dias, nós entrarmos nesse período de jejum, entrarmos nesse período de oração, para preparar o nosso espírito para aquilo que o Senhor quer fazer no nosso meio, né? Também preparar-nos para aquilo que Jesus vai fazer em nós, através do nosso retiro também. Então esse é um tempo onde eu tenho comunicado muito isso aqui na igreja local, falando sobre nós estarmos passando por dias onde é perceptível que o amor de muitos está esfriando. É perceptível que as pessoas estão com uma frieza espiritual, elas estão se distanciando das coisas de Jesus. E nós desejamos nesses dias permanecer queimando por Jesus. Então nós estamos nesse ambiente, nós estamos nesse propósito de jejuarmos durante ali 40 dias, de nos prepararmos para aquilo que o Senhor vai fazer na Páscoa. Eu acho que tem muito a ver, né, esse assunto do jejum com o que eu quero compartilhar com vocês hoje. O texto que eu li está lá em Lucas, capítulo 5, versículo 37 a 39, que Jesus fala, vou ler de novo, que fala assim: E que ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, e o vinho se derramará, e os odres se estragarão. Só esse versículo. Então, é muito interessante porque Jesus, se você for reparar, todas as parábolas que Jesus contava e todos os milagres que Jesus fazia, tinha um sentido. Jesus sempre falava sobre a questão do desperdício, né? Quando Jesus multiplicou os pães, os peixes, a primeira vez, a segunda vez. Quando Jesus faz algum milagre, quando Jesus ele muda algo, no reino de Deus não existe desperdício, né? Fala que quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, eles guardaram os cestos ali e tal. Então, esse texto que a gente leu fala a respeito disso. Fala a respeito de Jesus, ele, por não gostar de desperdício,
ele não vai colocar um vinho novo sobre um odre velho. Não sei se você sabe, mas um odre era feito com pele de animal. E se esse odre permanecesse muito tempo ali com um vinho, é muito interessante porque você colocava o vinho dentro desse odre para ele poder fermentar, o processo de fermentação, o processo, né, de produção de gosto do vinho, era quando você colocava ele dentro desse odre. E a partir do momento em que você colocava o vinho dentro do odre, gerava ali um processo de fermentação, e esse processo de fermentação fazia com que esse odre expandisse, fazia com que esse odre fosse pressionado, fazia com que esse odre fosse, né, ele fosse esticando. Então você colocava um vinho novo ali para que ele pudesse produzir, né, ele pudesse ganhar toda a sua maturidade, né, o seu gosto, toda a sua, enfim. Então Jesus fala que não se coloca vinho novo em odre velho por conta disso. Por quê? Porque um odre velho, ele já esticou, ele já expandiu o máximo que ele poderia esticar. Então se você tira o vinho, né, desse odre velho e coloca um vinho novo, o vinho vai fazer o processo dele de esticar, de alargar, de produzir essa pressão, de produzir essa fermentação, e isso faria com que o odre rasgasse, com que o odre estourasse. Então, isso fala algo para nós a respeito da palavra de Jesus que nós estamos recebendo, né? Fala que quando a palavra de Jesus vem sobre nós, quando nós ouvimos aquilo que Jesus está falando, quando nós entendemos o que Jesus está falando, isso haverá uma pressão, isso vai exigir de nós, né? Essa palavra vai querer ganhar espaço dentro de nós. A gente não recebe algo novo de Jesus porque a nossa mentalidade não está pronta para a pressão que essa palavra vai gerar em nós. Faz sentido? Nós não estamos prontos para receber esse entendimento fresco, nós não estamos prontos para receber essa revelação fresca de Jesus, porque toda vez que Jesus ele fala algo de nós, fala algo para nós, ele vai exigir algo. O Evangelho sempre vai exigir algo de nós. O Evangelho sempre vai exigir uma entrega. O Evangelho sempre vai exigir de nós que a gente abra mão das coisas. O Evangelho sempre virá para pressionar a gente, para tornar a nossa mente diferente de como ela estava no estágio inicial. Um odre, quando ele estava novo, e quando era colocado um vinho novo, no final, né, do tempo que esse vinho permaneceu dentro do odre, o estado final desse odre era diferente do estado inicial. Porque esse odre ele recebeu essa fermentação do vinho, recebeu essa fermentação trazendo para os nossos dias, né, da mensagem de Jesus, e isso gerou uma pressão, e isso fez com que tanto o odre quanto o vinho amadurecessem. Faz sentido? Então, Jesus, ele não nos fala, às vezes pessoas estão pedindo algo novo de Jesus. Jesus fala algo novo, me fala algo novo, eu quero ouvir algo novo, mas ainda você não viveu, você ainda não parou para desfrutar daquilo que já foi dito ao seu respeito. Jesus já nos disse coisas, Jesus já nos prometeu coisas, Jesus já nos comunicou coisas. Então esse texto fala que ninguém põe um vinho novo em odre velho, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, e o vinho se derramará, e os odres se estragarão. Então Jesus, no reino de Deus, Jesus não gosta, não é um ambiente em que Jesus gosta de desperdícios. Então, para que você possa receber algo fresco de Jesus, você tem que estar disposto a dar espaço para aquilo que Jesus está falando. Eu ouvi um testemunho essa semana de um rapaz que estava participando de uma espécie de conferência ou algo do tipo, e Deus estava se movendo, Deus estava fazendo algo, e esse rapaz, imagine você estando numa conferência de, sei lá, 3, 4 dias, e Deus fazendo coisas incríveis, e esse rapaz participou do primeiro dia, da primeira reunião, e todas as vezes que ia ter uma outra reunião, alguma outra coisa, ele sempre arrumava alguma coisa para fazer. Ou ele limpava, ou ele lavava, ou ele, enfim, ele não participava dos cultos. E aí,
um dos meninos da equipe ficou, né, observando isso, falou: caramba, cara, que coisa estranha, esse cara parece que não quer receber algo de Deus, que coisa estranha e tal. E aí foi isso no primeiro dia. No segundo dia, no meio do segundo dia ali, esse rapaz chegou pra esse outro e falou assim: cara, eu vi que você tá aqui, você tá na conferência, Deus tá fazendo coisas incríveis, Deus tá tocando a gente, Deus tá movimentando, Deus tá falando, Deus tá, meu Deus, Deus tá fazendo o que Ele sempre faz. E deixa eu te perguntar, cara, por que você não tá participando dos cultos? Por que você não tá participando do que Deus tá fazendo? E aí ele falou assim: cara, eu tenho medo. Eu tenho medo de ser exposto à presença de Deus, porque eu sei que se eu entro nesse ambiente de exposição à presença de Deus e eu não busco, eu não entro de acordo com aquilo que Deus está falando, eu sei que Deus vai exigir algo de mim. E eu não sei se eu estou pronto para entregar. Então, muitas vezes a gente está buscando algo novo de Jesus, a gente quer uma palavra fresca, a gente quer algo novo, a gente quer que Jesus fale algo novo, mas às vezes no nosso coração não há uma disposição para nos tornarmos aquilo que nós estamos ouvindo, para absorvermos, para experimentarmos, para renunciarmos muitas vezes. O Evangelho se trata a respeito de renúncia. Talvez... E eu tenho visto isso nos nossos dias também, uma geração que está buscando algo novo de Deus. Isso é muito bom, algo fresco de Deus, isso é muito bom, mas é necessário se observar aquilo que já foi dito também. Às vezes as pessoas querem um toque fresco de Deus, mas elas não estão cumprindo aquilo que já foi dito através da palavra mesmo, a respeito, por exemplo, do perdão. É uma geração que quer o poder de Deus, que quer os movimentos do que Deus pode fazer, mas não quer perdoar. Quer escolher, é um evangelho seletivo, quer escolher as melhores partes, né? Como uma criança mimada, né? Que quando vai comer a comida, ela escolhe a melhor parte. Não, eu só como bife, eu só como, né? Eu só como o arroz. Não, o feijão tem um verdinho. Só que o que nos nutre não é só a parte do evangelho que nós queremos e que nós gostamos, mas é ele como um todo. Então, no versículo 38 vai dizer assim: pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos. Então, para que Jesus possa te falar algo novo, você precisa ter uma mente nova, uma mentalidade nova, um anseio e o entendimento de que ao receber uma palavra nova de Jesus, você precisa caminhar alguns passos para se tornar essa mensagem. Você precisa deixar com que essa palavra nova de Jesus ela possa expandir você, ela possa esticar você. Essa palavra de Jesus ela possa gerar pressão em você. Para isso abrir o seu leque de entendimento. E se você não está disposto a deixar com que Jesus venha falar com você, deixar com que Jesus venha tocar o seu coração, deixar com que Jesus venha fazer algo novo, não faz sentido Jesus te dar uma palavra nova. Porque no reino de Deus não existe desperdício. No reino de Deus, Jesus não desperdiça recursos. Jesus não desperdiça palavras. Jesus não joga as palavras ao vento. Jesus ele é muito intencional no que ele faz. Então, nós precisamos de uma nova mentalidade. Nós precisamos de uma mentalidade nova para receber algo novo. Nós precisamos de uma mentalidade nova para receber algo novo de Jesus. E como nós renovamos a nossa mente? Como que... Tudo bem, Gustavo, eu entendi o que você disse, então como que a gente resolve essa conta? Como a gente fecha essa conta? Precisamos meditar, precisamos abrir as escrituras e ler, precisamos deixar com que a palavra possa nos ler e precisamos observar as escrituras, não só como quem sabe as escrituras, mas como alguém que se relaciona com aquilo que está lendo. Para que isso possa produzir em você maturidade. E junto com a maturidade vem uma outra palavra chamada autoridade.
Faz sentido? Então, quando você pega a palavra de Jesus, quando você começa a meditar nas Escrituras, quando você começa a observar o que Jesus diz e as palavras de Jesus, mas não como quem tem que cumprir uma vida de devocional. Jesus não quer uma vida de devocional. Jesus ele quer uma vida de devoção, são coisas diferentes. Uma vida de devocional talvez não produza em você uma devoção, mas uma vida de devoção com certeza vai gerar em você uma vida de devocional. Sabe por quê? Porque devocional, para muitos, é o que eu preciso fazer e às vezes é até a forma com que eu quero ser justificado, eu sou justificado por Deus através da minha vida de devocional. Então, se eu não orei e não li a Bíblia um dia da semana, meu Deus, é o fim. E eu não estou dizendo que se você não ler e não se relacionar com a palavra, você não possa ficar mal, né? Isso é muito bom. É o que Jesus deseja, que a gente tenha esse anseio pela palavra, a gente tenha esse anseio por estar com Ele. Mas, às vezes, nós temos a vida devocional com uma perspectiva errada. A gente faz o devocional só para cumprir a nossa checklist ali de tipo, tá feito. Quando Jesus na verdade anseia de nós uma vida de devoção. Uma vida de entrega. Uma vida que aponta. Se você for olhar para João Batista não tinha uma vida de devocional. Ele tinha uma vida de devoção. E a vida de devoção de João Batista era tão intensa, era tão profunda, que isso refletia na sua forma de se vestir, que isso refletia na sua forma de se alimentar, que isso refletia na sua forma de falar. Uma vida só de devocional, ela às vezes não pode provocar em você uma mudança de caráter, uma mudança da forma com que você se move, de que você se veste, a forma com que você fala. Mas uma vida de devoção pode produzir isso em você. Então, quando você começa a abrir as Escrituras, quando você começa a ter uma devoção, uma santa devoção, quando você anseia por se tornar a mensagem, quando você anseia por se tornar o que essas palavras dizem, porque não são apenas palavras, isso aqui são aquilo que Deus deseja. Não são apenas textos, mas são a mente e o coração de Deus expostos nesses textos. Uau! Isso é poderoso. Então, precisamos, para nos tornarmos, para que o nosso odre esteja novo, para receber o vinho novo, nós precisamos sempre buscar a clarificação através da palavra, buscar o renovo da nossa mente através da palavra, buscar uma mentalidade nova de Jesus através da palavra de Jesus, observar as palavras de Jesus. João 14 vai dizer assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, e os cumpre, e os conhece, mas também os cumpre, esse é o que me ama. O amor que temos por Jesus não é medido pelo quanto nós dizemos que nós o amamos, mas o amor que temos por Jesus é medido por quanto cumprimos aquilo que Ele nos pede através da Sua palavra. Vamos lá? Faz sentido? Então, não quero me estender muito, porque é um tempo de devocional e eu quero deixar você com essa batata assando aí na sua cabeça. Quero deixar você matutando aí, pensando sobre isso, pensando sobre o que nós estamos conversando aqui nessa manhã. Nós precisamos de uma mentalidade nova. E não existe mentalidade nova com atitudes velhas. Para que você possa ter uma mentalidade nova, você precisa ter novas atitudes. Não sei se é Einstein que fala isso, mas não se pode esperar resultados novos fazendo a mesma coisa. Não se pode esperar algo novo de Deus se você continua fazendo as mesmas coisas que você sempre fez. Agora, se você quer experimentar algo novo de Deus, você precisa fazer coisas novas também. Faz sentido? Algo novo de Deus. Novas atitudes você precisa ter também. Novas posturas você precisa ter também. Para que você vá
e para que você faça coisas que antes você não fazia. E ao fazer, e ao ir a novos lugares, e a fazer coisas que antes você não fazia, você vai experimentar o novo de Deus. Você vai experimentar o vinho novo de Deus. O vinho tem uma representação a respeito do Espírito Santo. O vinho tem uma representação também falando a respeito de alegria. Então, essa palavra que vem de Deus a nós através do seu Espírito, ela produzirá em nós maturidade, produzirá em nós alegria e produzirá em nós autoridade. Autoridade. Autoridade não se trata daquilo que alguém te deu, de um cargo, de um encargo. Não. A autoridade se trata de você ser parecido com o autor. Autoridade. E quando você é parecido com o autor, os anjos, os demônios, o mundo espiritual vai te ler como lia o autor, como quando quem vê o autor. Por isso que Jesus podia dominar os elementos. Jesus andava sobre as águas. Jesus parava a tempestade. Porque quando a natureza, quando as coisas olhavam para Jesus, elas não viam só o Jesus, mas elas também viam o Cristo. E eu quero encerrar falando sobre isso. Muitas pessoas conhecem o Jesus, mas não conhecem o Cristo. Jesus Cristo não é nome e sobrenome de Jesus. Jesus, né? Como meu nome é Gustavo Soares Pilar. Jesus Cristo não é nome e sobrenome. Jesus é o nome dele. E Cristo é o que ele veio fazer. Então, o vinho novo, o anseio desse vinho novo, dessa revelação fresca de Deus, está em nós entendermos quem é o Cristo. Porque, se você for ler Mateus 16, quando Pedro tem a revelação, ele não fala assim, tu és Jesus tu és Jesus. Você não é Elias, você não é nenhum dos profetas, você é Jesus. Não, Pedro tem a revelação do Cristo. Pedro entende a identidade messiânica de Jesus, o que Jesus veio fazer na terra. Então, quando você entende quem é o Cristo e o que Cristo veio fazer na terra, você entende que o Cristo, o Messias, morreu, mas ressuscitou. Vamos lá. E por isso nós cremos no poder da ressurreição. E por isso, se cremos no poder da ressurreição, isso vai produzir vida em nós. Então, o vinho novo que Deus tem para nós é a revelação do Cristo. E se você for ler lá na sua Bíblia em Mateus 16, você vai ver que essa revelação do Cristo não pode ser dada por nenhum homem. Nenhum homem detém a revelação do Cristo. Mas só o Pai. Só o Pai pode nos dar a revelação de quem Jesus é. Só o Pai pode nos dar esse vinho novo. Então, quando você tem a revelação do Cristo, você começa a entender que você precisa deixar algumas coisas para trás, negar a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir. Isso é o vinho novo. Isso é uma revelação nova, isso é um entendimento fresco. E Jesus tem isso para nós. Só que essa revelação do Cristo está escondida no Pai. Vamos lá. Quer conhecer o Filho? Conheça o Pai. Por isso essa mensagem de paternidade é tão importante nos nossos dias. De entender que Deus é nosso Pai. Porque quando nós entendemos que Deus é nosso Pai, nós o buscamos como Pai. E ao buscarmos Deus como Pai, Ele nos revela o seu Filho. Ele nos revela o Cristo. Então é o que nós precisamos nesses dias. Conhecer o Cristo. Eu preciso de uma revelação de quem é o Cristo. Porque
muitos escarneciam Jesus por dizer, ué, você não é o filho da Maria? Você não é aquele que jogava bola com a gente quando a gente era menor? E agora você está dizendo que você é o Messias? Como assim? E essa parábola vai terminar dizendo assim, Jesus não pôde fazer milagres porque havia incredulidade. O vinho novo só pode ser derramado em corações e em mentes que têm fé para receber essa palavra, para receber esse vinho novo. Porque se esse vinho novo for derramado num odre velho, vai romper. Então nós precisamos de fé para crer naquilo que Jesus está falando, para crer naquilo que Jesus está fazendo. Aleluia? Tá fazendo sentido? Então, é sobre isso. É sobre uma comparação de duas alianças. Vinho novo, nova aliança. Odre velho, velha aliança. Odre novo, nova aliança. Nós não podemos ter uma mentalidade, nós não podemos receber o vinho novo se nós não estivermos com a mentalidade do novo de Deus, do Novo Testamento, daquilo que Jesus veio fazer, da revelação do Messias, do mistério que esteve oculto durante anos e agora nos foi revelado. É um novo tempo, é uma nova dispensação, é um novo entendimento e não é coerente. Se nós não entramos naquilo que Deus está fazendo, nós vamos ser incoerentes. Então eu quero deixar essa mensagem para que você reflita. Se você deseja o vinho novo de Deus, você precisa se relacionar com aquilo que Deus já disse, com as palavras de Deus. E isso vai produzir em você maturidade, isso vai produzir em você autoridade, isso vai produzir em você novidade. Amém? Então, existem algumas das nossas orações que elas são mais poderosas quando elas se tornam ações. Às vezes as nossas orações são oratórias, são só palavras. Quando Jesus deseja de nós não só palavras, mas atitudes. Atitudes. Isso vai produzir algo novo em nós. Amém? Jesus, eu oro por isso. Eu oro por corações nessa manhã como terra fértil, Jesus. Corações que vão receber essa palavra, Jesus, de bom grado e vão meditar e vão desfrutar e vão realmente entender essa palavra, Jesus. Eu oro por terra fértil, Pai. Eu oro para que nossos corações e nossas mentes estejam como odres novos, Jesus. Prontos para receber, Jesus, um vinho novo. Prontos para receber algo novo do Senhor, uma revelação fresca de quem você é, Jesus. Que o Senhor nos produza em nós, Jesus, maturidade, maturação, que essa palavra que virá sobre nós, ela de fato venha gerar pressão em nós, mas que essa pressão tenha o propósito de produzir em nós maturidade, para que nós possamos conservar o vinho que nos foi dado e para que o vinho possa nos esticar, nos alargar, nos amadurecer. Porque ambos se conservam. Então nós desejamos conservar a palavra que o Senhor tem nos dado, Jesus. E também desejamos que a palavra que o Senhor tem nos dado promova em nós uma mudança, uma transformação. Obrigado por essa manhã, abençoa, Pai, o dia de cada um dos meus irmãos, cada pessoa que está ouvindo essa live, cada lugar onde essa mensagem vai chegar, Jesus, nesse dia, que ela chegue em boa hora, que ela chegue em um bom momento, Pai, para que corações sejam aquietados, corações que estão agitados sejam aquietados, corações que estavam incrédulos possam crer, Jesus, corações que estavam desanimados, Jesus, possam ser animados, Pai. Onde essa mensagem chegar, Jesus, onde essa palavra chegar, onde esse devocional chegar, que essa palavra possa promover uma transformação, que essa palavra venha de fato como uma espada dividindo juntas e medulas, Pai. Essa é a minha oração nesse dia, no seu nome, Jesus. Amém e amém. Meus amigos, tenham um bom dia para você, um bom dia de trabalho, um bom dia de estudo, um bom dia de descanso, enfim, naquilo que você for fazer, que o Senhor possa abençoar você e que essa palavra que você recebeu hoje, ela fique aí dentro de você ruminando
como o vinho que cai no odre, fica aí dentro de você gerando uma pressão, gerando algo novo, gerando um novo entendimento, gerando uma nova revelação. Obrigado para você que esteve aqui com a gente. Esteja aqui também amanhã. Durante esses 40 dias nós vamos continuar meditando, continuar nos aprofundando nas parábolas de Jesus, continuar nos aprofundando nas verdades a respeito de Jesus. E você é nosso convidado a estar com a gente e também a convidar outras pessoas. Esse devocional está abençoando você. Então, nada mais justo que você compartilhar isso com o máximo de pessoas possíveis para que elas também sejam abençoadas por essa palavra. Tá bom? Um beijo, tamo juntos e é nóis. Tchau, tchau. Bom dia.